Bem, amados, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Eu confesso que eu gostaria que muito mais gente do que está aqui se sentisse atraída por esse assunto. Mesmo que você jamais tenha sido um agente corrupto ou corruptor, é importante que você entenda a dinâmica da corrupção. Por que que Deus a condena com tanta veemência? E eu quero, antes de entrar propriamente na palavra, no que dizem as Escrituras, mostrar a vocês a gravidade que é. Eu comparo a corrupção a um buraco negro, capaz de sugar tudo à sua volta, não poupa nada. Eu coloquei no Facebook um bannerzinho que a gente montou, onde, é pena que eu esqueci de colocar aqui, onde um homem está segurando num poste, vestido como pastor, em frente a uma igreja evangélica, e ele segura bravamente, sendo sugado por esse buraco negro. É assim que eu vejo a igreja hoje. Só que, infelizmente, eu não me arrisco dizer a maioria, Deus que me livre e guarde disso, mas uma boa parcela dos pregadores e das igrejas parece que soltou esse poste, se entregou, se deixou sugar por esse ralo de corrupção. Você sabe, não faz tanto tempo assim, houve um escândalo nacional envolvendo um pastor que eu conheço desde criança, nós praticamente fomos criados juntos. Apesar de separados geograficamente, mas pertencíamos ao mesmo ministério. Esse pastor se tornou um deputado e foi o pivô de um escândalo que ficou conhecido como a oração da propina. Veja a que ponto nós chegamos. Do sujeito receber um suborno e ali mesmo dar as mãos à pessoa que o subornou, com outros assessores, e agradecer a Deus: Senhor, muito obrigado. Como se o próprio Deus estivesse enviando aquilo. Como se Deus fosse responsável por um tipo de propinoduto. Onde é que vamos chegar, gente, se isso não for revisto? E nós, preocupados com o casamento dos homossexuais, preocupados com questões de ordem moral, como disse Jesus, nós estamos coando o mosquito e engolindo camelos. Você sabe qual é o custo da corrupção no Brasil? Por ano. Por ano. 83 bilhões. E o pior não é isso. Isso aí é a estimativa de 2012. Sabe qual era a estimativa de 2 anos antes? 2010? Era de 40 bilhões. Em 2 anos a corrupção dobrou no Brasil. De 40 foi para 83 bilhões. O que isso significa, trocando em miúdos? O dinheiro, esses 83 bi que se perdem no buraco negro da corrupção, se investidos na educação, ampliaria de 34,5 milhões para 51 milhões o número de estudantes matriculados na rede pública só do ensino fundamental. Calcule quantos alunos, quantas crianças estão nas ruas, não estão matriculadas por falta de vaga
por causa da corrupção. Se isso não te causa náuseas, meu irmão, você me desculpe, você precisa ter um encontro com Jesus. Se você ouve um dado desse e diz é normal, tem alguma coisa errada com você. A quantidade de leitos para internação nos hospitais públicos poderia subir de 367.397, que é a quantidade atual, para quase 700.000 leitos. Quer dizer, nós praticamente dobraríamos o número de leitos. Quando eu lembro que não faz muito tempo eu visitei aqui o Andaraí, o hospital do Andaraí, fui visitar uma familiar de uma irmã nossa aqui da igreja, o que eu vi ali, gente, eu saí chorando, eu estou falando diante de Deus, eu saí daquele hospital chorando, dizendo, Senhor, por quê? Como é que o ser humano é tratado dessa maneira, como um bicho? E olha o responsável, olha de onde vem, superfaturamentos. Você sabia que a reforma do Maracanã está custando mais do que custaria construir um novo? Por quê? Por quê? Por que na hora do orçamento custa tanto e no final custa 10 vezes aquele valor? Por quê? Aí o que nós, como igreja, fazemos? Bem, não dá para mudar, então vamos buscar aqui, de alguma maneira, uma tetinha para sugar. Se todo mundo aproveita, eu não vou aproveitar, não sou otário. Infelizmente, é assim que muita gente pensa. O dinheiro desviado também poderia atender, com moradias, mais de 2,9 milhões de famílias. Não é de pessoas, não, de famílias. E levar saneamento básico a mais de 23,3 milhões de domicílios. Quase 3 milhões de famílias receberiam o direito a uma casa própria. Você sabe lá o que é isso? 277 novos aeroportos poderiam ser construídos no país. Quando a precariedade dos terminais é um dos maiores problemas para a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Miguel, quando chegou de Paris, estava contando o choque que ele recebeu no aeroporto da França. Aqui no Brasil, você não sabe o que é um aeroporto. Você não sabe. Vá no Charles de Gaulle, eu conheço o aeroporto lá de Paris, Charles de Gaulle. Vai no Kennedy, vai no aeroporto de Orlando, de Miami, de Atlanta, de Houston. Vai no aeroporto de qualquer cidadezinha pequena nos Estados Unidos, pequena. Lá perto da minha casa tinha um, em Sanford, uma cidadezinha, um ovozinho. Não é um bairro do Engenhão Novo. O aeroporto de Sanford dá de 10 no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. O dinheiro que a corrupção tira dos cofres públicos construiria 277 novos aeroportos. Você ainda acha pouco? Agora vamos saber o que a Bíblia diz. Começando por Isaías, capítulo 33, do verso 15 ao verso 16. Diz a palavra do Senhor: o que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode das suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Hoje,
quando você fala de ministério profético, tal igreja tem ministério profético, tal pastor tem ministério profético. De duas uma. Ou o sujeito é aquele que anda por aí demarcando o território com urina, e sai estendendo a mão e profetizando, eu profetizo que isso aqui vai ser meu. Ou mais ou menos isso. Ou o sujeito acha que profetizar é simplesmente ser usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem específica. O que acontece, não tenha dúvida. Mas se você observar o ministério dos profetas, sobretudo Isaías, Jeremias, praticamente todos eles, você vai ver que a grande ênfase dos profetas era denunciar a injustiça. Isso era ser profeta, era colocar o dedo na ferida. Por isso que os profetas eram considerados marginais, persona não gratas. O profeta não tinha rabo preso com o palácio. Geralmente era uma pedra no sapato do rei. Isso é profetismo. E aqui Isaías é usado por Deus para falar contra o ganho fruto de opressão, contra o suborno. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 7, Eclesiastes 7:7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. É daqui que vem a palavra corrupção. Corromper é degradar-se, é perder a inteireza. Quando você vê, por exemplo, Paulo dizendo, ainda que o meu homem exterior venha se corromper, não é corromper de aceitar propina, suborno, não. Corromper no sentido de se desgastar, se degradar com o tempo. Todavia, o meu homem interior se renova, isto é, ele não se corrompe. Mas aqui, o sábio Salomão, a quem se atribui a autoria do livro de Eclesiastes, ele diz que o suborno corrompe o coração. Inverte os valores, enlouquece a pessoa vai dormir sonhando com aquilo. Eu vou mostrar a vocês agora algumas advertências bíblicas contra vários tipos de corrupção. Para quem pensa que corrupção é um fenômeno recente, vai ver através dessas passagens o quanto Deus teve que lidar com ela no passado. Advertência contra a corrupção no funcionalismo público. Você sabe que no Brasil, por exemplo, onde o funcionalismo público é muito forte, o governo gasta boa parte da arrecadação pagando a folha do funcionalismo público. Se você quer que um serviço seja feito com competência e rapidez, você tem que soltar o cafezinho. Por que que existe tanta burocracia? A que serve a burocracia? Uma coisa que me atrai muito nos países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, é a ausência de burocracia. Tudo lá é muito prático. Você quer abrir uma empresa, você abre imediatamente. Aqui, quanto tempo abriu uma empresa, Rafael? Mas por quê? Por que dessa lentidão? Porque isso faz com que você seja obrigado a molhar a mão. Meu irmão, chega aqui, pé do ouvido, vem cá. Você me disse que é 50 dias, né? Tá bom. Mas tem como a gente resolver essa parada aí? No outro dia está na sua mão. Eu presenciei isso. Envolvendo a Polícia Federal. Eu vi.
cara me convidou para acompanhá-lo, porque ele ia tirar o passaporte aqui na Polícia Federal. Já tem alguns anos. Aí chegou lá, fez tudo que tinha que fazer. Quando é que fica pronto? Eu não me lembro agora, uma semana, 15 dias, sei lá. Eu sei que o cara entrou lá dentro, ficou um pouquinho, saiu. Vamos ali almoçar? Vamos. Acabamos de almoçar, deixa eu lá buscar meu passaporte. O cara pegou na hora. Você, como é que é? Como é que faz isso? É a amizade? Não, você não sabe como é que a coisa funciona. Aqui, meu irmão, ó, liberou, carimbaço. Não liberou, vai ter que ficar esperando aí 15 dias. Então, essa morosidade já é proposital. E olha o que a Bíblia diz. Lucas 3, do 12 ao 13. Chegaram também uns cobradores de impostos. Ora, cobrador de imposto é um funcionário público. Para serem batizados. Os caras queriam ser batizados. E lhe perguntaram, mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Naquela época, o sujeito conseguiu um emprego de cobrador de imposto, ele estava feito. É só você ver lá o nosso amigo, e o pessoal tudo querendo ser como ele, né? O Zaqueu. A moda agora é querer ser como o Zaqueu. O cara ficou rico da noite para o dia. E quando teve o encontro com Jesus, a primeira medida que ele toma é, Senhor, se eu tenho acharcado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. É sinal de que ele estava muito rico. Como? Extorquindo. Pedindo mais do que aquilo que a lei mandava. Dando jeitinho. Jeitinho não é coisa só de brasileiro, não. Aqui, meu amigo, você está devendo tanto, mas é o seguinte, me solta um por fora, e eu libero isso aqui, ó. Você não precisa nem pagar esses juros, está resolvido. Jeitinho. E olha o que Jesus diz. Advertência contra a corrupção policial. Já tinha blitz na época. Só não tinha IPVA. Lucas 3,14. Então os soldados o interrogaram. Interrogaram a João Batista. E nós o que faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal. Número 1. Não deis denúncia falsa. Número 2. Contentai-vos com o vosso soldo. Número 3. Não são os mesmos problemas da polícia hoje? Tratar mal, dar denúncia falsa e pedir um